Angola, Tribunal Supremo devolveu passaportes a Zeno dos Santos depois do presidente João Lourenço ter concedido indulto ao filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, na sequência do famigerado caso dos 500 milhões de dólares. Advogado envolvido no processo comenta: o indulto não faz qualquer sentido. A rejeição do indulto faz um grande sentido por parte de Zeno dos Santos. A recepção dos passaportes, na minha perspectiva, não pressupõe aceitação do indulto. Em Angola, o Tribunal Supremo entregou a José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente e presidente do Fundo Soberano de Angola, os passaportes, um ordinário e 2 diplomáticos, retidos no âmbito do processo da alegada transferência ilícita de 500 milhões de dólares, depois do indulto presidencial concedido em janeiro. Em 2020, o filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, também conhecido como Zeno dos Santos, foi condenado pelo crime de burla por defraudação a 4 anos de prisão. A defesa recorreu desta pena através de vários recursos, um dos quais, em abril de 2024, o Tribunal Constitucional de Angola respondeu declarando a inconstitucionalidade do acórdão que condenou Zeno dos Santos. Entretanto, em janeiro deste ano, José Filomeno dos Santos beneficiou de um indulto presencial concedido a cidadãos angolanos condenados que o filho de José Eduardo dos Santos recusou, considerando que não cometeu crime, e foi absolvido pelo Tribunal Constitucional. Em entrevista à DW, o advogado Sérgio Raimundo, que esteve envolvido como advogado de defesa no famigerado caso dos 500 milhões de dólares, comenta o caso. É esquisito o indulto que foi concedido a favor de Zeno, e penso que ele, de forma inteligente, até veio publicamente dizer que não aceita o indulto, e com toda razão, porque se ele não tem nenhuma condenação com trânsito em julgado e muito menos cumpriu um dia de pena, porque não há nenhuma pena por cumprir até hoje, e sendo a existência de uma condenação e o cumprimento de pelo menos metade da pena requisitos essenciais para o indulto, ao aceitar este indulto, estaria quase que a dar como provado a acusação e a condenação. Mas ele agora acabou por aceitar o indulto, ou não? Não. A minha leitura é outra, uma vez que até Zeno dos Santos, no momento da não aceitação do indulto, veio com uma declaração pública que dirigiu a essas instituições de que não aceitava o indulto, porque aceitar o indulto estaria, como disse atrás, a dar como provado a acusação que foi movida contra ele. Mas Zeno dos Santos recebeu os seus 3 passaportes, um ordinário e 2 diplomáticos, porque precisamente aceitou esse indulto, ou não? O facto dele ter recebido os passaportes não implica dizer que ele aceitou o indulto, porque esses passaportes já deveriam ser entregues desde 7 de junho de 2019. Atenção! Foi o próprio Tribunal Supremo, neste dia que me referi, de 2019, que num acórdão o Tribunal Supremo dizia: situação carcerária, tendo em conta que já decorreram os prazos legais referentes às medidas de coação impostas, quanto à obrigação de se apresentar quinzenalmente e a proibição de se ausentar da província de Luanda e do país, declara-se extintas estas medidas. Portanto, o Tribunal, no seu acórdão, declarou extinta naquele dia 7 de junho de 2019. A partir daí, não fazia sentido a retenção desses passaportes. Nós, a defesa, eu e os meus colegas, já requeremos, há anos que andamos a requerer a devolução desses passaportes, e simplesmente nem sequer nos respondem. Tendo em conta o que nos acaba de dizer, o próprio indulto de que José Filomeno dos Santos beneficiou, o indulto presidencial, não faz qualquer sentido. O indulto não faz qualquer sentido. A rejeição do indulto faz um grande sentido por parte de Zeno dos Santos. A recepção dos passaportes, na minha perspectiva, não pressupõe aceitação do indulto. Portanto, na sua perspectiva, estamos perante uma violação da própria lei angolana por parte do Presidente da República? É isso? A concessão deste indulto viola a própria lei e a Constituição, ok? E, portanto,
Se quisermos construir em Angola um Estado democrático de direito, o exemplo tem que vir de cima e não de baixo. Palavras do advogado angolano Sérgio Raimundo, muito obrigado. E a nossa pergunta do dia hoje é a seguinte. O indulto concedido pelo presidente angolano, João Lourenço, a Zeno dos Santos, é tardio e, sobretudo, ilegal. Os passaportes de Zenu, retidos pelo Tribunal Supremo, já deveriam ter sido devolvidos em 2019, como refere o advogado. Vou ler agora uma das primeiras respostas que já nos chegaram ao Facebook da DW, a resposta de António João Jerónimo. Ele diz: todos os filhos do Zedu devem ser da oposição para se unirem ao povo. Isto é uma vingança. Palavras de António João Jerónimo, usuário da DW. DW Notícias. Em Angola, diplomatas norte-americanos e europeus e responsáveis angolanos vão visitar na próxima semana projetos associados ao corredor do Lubito, demonstrando o interesse estratégico desta infraestrutura ferroviária para o transporte de minerais e desenvolvimento económico. Os governos de Moçambique e da Alemanha assinaram hoje um acordo de financiamento de 500 mil euros para o desenvolvimento do projeto de hidrogênio verde, visando diversificar a matriz energética moçambicana. Em São Tomé e Príncipe, os funcionários judiciais são-tomenses iniciaram hoje uma greve reivindicando melhores salários por tempo indeterminado, associada a um protesto dos magistrados do Ministério Público que decidiram não participar da abertura do ano judicial que decorreu hoje na capital, segundo fontes oficiais, presidida pelo Presidente da República, Carlos Villanova. E em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional decidiu, num acórdão divulgado hoje, suspender as eleições para presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, principal partido da oposição.